Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro seminário na casa, com o Aguinaldo Paviani, escritor, palestrante. Ele veio de Votuporanga e está aqui na Baixada, em Santos, fazendo palestras, seminários e nos presenteando com seu conhecimento, com tudo aquilo que Jesus passou para ele, para que ele repartisse conosco e para que nós saiamos daqui também com essa energia, com esse aprendizado das questões da vida aqui e no além. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus na nossa tela mental. Acalmar os nossos pensamentos, acalmar as nossas preocupações. E agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pelo dom da vida e pela oportunidade da intuição que recebemos hoje para estarmos aqui nesta tarde e aprender um pouco mais da doutrina espírita, do Evangelho do Mestre Jesus e assim fortalecer a nossa fé e principalmente o nosso amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fortalecer a nossa conexão espiritual e sairmos daqui com certeza melhores de quando chegamos. Que o Mestre Jesus, a corrente unificada de Jesus e a caridade, ilumine o nosso irmão Aguinaldo Paviani e a todos nós nesse seminário, no aprendizado desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado. Acho que... Precisa desse? Não precisa? Não, né? Queridos amigos, queridos irmãos, boa tarde. É um prazer imenso conhecer esta casa, muito agradável, muito acolhedora, inclusive com um nome muito simpático, a sigla GETAL. Eu me recordo que há um centro espírita que eu faço palestra há muitos anos, em São Joaquim da Barra, que também tem um nome muito interessante, Centro Espírita do Além. E eu sempre digo a dirigente, eu só venho porque é Centro Espírita do Além, porque se fosse Centro Espírita no Além, eu não iria, porque teria que estar desencarnado, não é? Também é um nome muito sugestivo, então é uma alegria muito grande estarmos aqui, para falarmos de temas que são extremamente importantes para o nosso aprendizado. Embora Mário Quintana, o poeta, tenha dito que tudo na vida é uma questão de perspectiva, e ele não está errado, ele exemplifica dizendo que talvez para o peixe que está no seu aquário, na perspectiva do peixe, você seja Deus. Porque vez ou outra um ser gigantesco se aproxima, você limpa o aquário, troca a água e desaparece. Então, na perspectiva do peixe, talvez o seu dono seja Deus. Na perspectiva da minhoca, a galinha é mais perigosa do que o leão, dentro da perspectiva dela. Na perspectiva da formiga, o seu pisar talvez signifique um terremoto. E Mário Quintana está querendo dizer, e é uma verdade, nós só colocamos entre aspas, que na vida tudo ou quase tudo depende muito da perspectiva. Por exemplo, se eu disser assim, Claudete é essa jovem senhora simpática que está aqui na quinta fileira, não é? Claudete, se eu lhe der R$1 milhão, você pula de um avião? De jeito nenhum. Vou aumentar. Se eu lhe der R$2 milhões, você pula de um avião? Nem pensar. Olhe como que é uma questão de perspectiva. Eu não disse que o avião está voando. O avião pode estar no chão, ser um teco-teco, não dá meio metro. Perspectiva. Pois é. Embora isso seja uma grande verdade, nós precisamos considerar que a vida
ela tem uma certa complexidade. A própria doutrina espírita vai do simples ao mais profundo. Para aqueles que são trabalhadores, que se interessam em estudar mais, em conhecer mais, em aprofundar os conhecimentos, existirá aí uma complexidade, que vai exigir de nós um mergulho maior no conhecimento sobre essa doutrina espírita. Por exemplo, no Livro dos Médiuns, no capítulo 2, Allan Kardec fala do sobrenatural. O que é sobrenatural na mediunidade? E ali neste capítulo 2, Allan Kardec vai esclarecer que não há exatamente nada de sobrenatural no fenômeno mediúnico. Exemplo, se eu passar um pente no cabelo, para quem tem cabelo, se eu passar um pente no cabelo e colocar esse pente perto de alguns pequenos pedaços de papéis, o que é que vai acontecer? Os papéis vão por conta da eletricidade. Isso tem um nome, eletrização por atrito. Isso é natural ou sobrenatural? Isso é natural, perfeito. Só que se você fizesse isso no ano de 1230, provavelmente você iria para a fogueira, sendo acusado de feiticeiro. Por quê? Porque não se conhecia o fenômeno. Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vai explicar exatamente isso. Quando nós não conhecemos a causa, nós consideramos aquilo sobrenatural. A partir do momento que nós vamos conhecendo a causa, aquilo deixa de ser sobrenatural e se torna natural. Por exemplo, outro exemplo. Em 1861, Allan Kardec disse que a mediunidade é orgânica. E muitos de nós, sem o devido aprofundamento, até hoje não entendemos por que a mediunidade é orgânica. Porque se nós estamos falando do mundo espiritual, se as comunicações acontecem perispírito a perispírito, por que ela seria orgânica? No livro Missionários da Luz, André Luiz vai falar no capítulo 3 sobre a glândula pineal ou epífise. A glândula pineal, tecnicamente falando, sob o ponto de vista orgânico, é como se ela fosse a veladora da sexualidade. Porque é essa glândula, quando o menino, a menina, a criança vai se tornando adolescente e há os caracteres, é ela que libera os hormônios para os caracteres da masculinidade ou da feminilidade. André Luiz vai dizer que essa glândula, a glândula pineal, ela é constituída de cristais. Dr. Sérgio Felipe vai nos explicar que esses cristais são como antenas que canalizam o fluxo da aproximação do espírito, porque a glândula pineal faz parte do sistema endócrino. Ela, digamos assim, distribui para as demais glândulas do sistema endócrino, e então o sistema nervoso central se responsabiliza pela comunicação, que de fato é perispírito a perispírito, mas com a participação da glândula pineal. Há uma complexidade. Eu estava lendo a história da jovem Noeli, se não me falha a memória, que morreu ontem na Espanha, em Barcelona, para a gente ver como é complexo. E a gente fica pensando assim, como entender esse processo? A doutrina espírita explica. O caso dela, numa ótica espiritual, é de difícil análise, porque ela morreu ontem, dia 26, porque ganhou na justiça o direito da eutanásia. Até nós vamos citar esse exemplo no Centro Espírita O Semeador amanhã, porque amanhã estaremos falando sobre livre-arbítrio e fatalidade. O que é livre-arbítrio e o que é fatalidade. Mas o que chama a atenção no caso desta moça é que alguns anos atrás ela sofreu um estupro coletivo. Desesperada, com, claro, o psicológico traumatizado, ela tentou suicídio, jogando-se de um edifício. E não morreu, mas ficou paraplégica. E a partir daí,
com as dores emocionais, por sentirem dor física e por ter se tornado paraplégica, ela entrou na justiça contra o pai para ter o direito da eutanásia. E depois de alguns anos de luta judicial, ela ganhou. E ontem, então, ela desencarnou pela eutanásia. E aí, quando você pega este caso, aí eu estou falando de algo mais profundo. Isso aconteceu na Espanha, em Barcelona. Quando você pega esse sentido mais profundo, como entender isso? O que estava na programação? O que não estava na programação? Até que ponto era direito dela fazer isso? Até que ponto não era direito dela fazer isso? Mas essa parte eu não vou explicar, vocês vão no semeador, vocês assistem lá. Vamos continuar, vamos falando de coisa complexa. Ainda dentro da doutrina espírita, tem uma sigla que é pouco utilizada, mas ela é de uma importância imensa para compreendermos uma das finalidades do perispírito, que a sigla é MOB, modelador, organizador, biológico. A gente costuma dizer assim, olha, por conta dos karmas, por conta das vidas passadas, muitas vezes nós temos doenças, enfermidades, porque trazemos os resquícios de encarnações passadas. É verdade, mas é um processo científico, não é só uma questão moral. O perispírito é o modelador, organizador, biológico. E explicando de uma forma bem simples, se você quer fazer um bolo na forma de coração, você pega uma assadeira, uma forma em forma de coração e você tem um bolo na forma de um coração. É como se o perispírito fosse essa forma. Nós sabemos que quando nós agredimos a vida, quando nós agredimos o próximo, ou quando nos agredimos, nós lesionamos o perispírito. Quando você vai reencarnar, sendo o perispírito o modelador, organizador, biológico, ele imprime no próximo corpo físico as lesões trazidas no perispírito. Por isto que nós teremos sempre inclinações, possibilidades de desenvolver determinadas doenças de acordo com o que está ali implícito por conta daquilo que nós trazemos. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho especial, uma criança que tem síndrome de Down. Mas a criança tem essa característica muito acentuada. É uma criança de 10 anos que depende 100% dela, porque a limitação intelectual é extremamente intensa. E ela me disse assim uma vez, eu pude responder a ela porque eu conheci o caso na visão espiritual. E agora deixa eu fazer uma explicação antes de continuar. Nós não podemos e não devemos generalizar quando explicamos certos casos. A pessoa diz assim, aquela mulher está com dificuldade em engravidar, certeza que na outra encarnação fez aborto. A gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada problema é um problema. Então, o que eu vou dar como exemplo é um caso, E essa mãe me disse assim, Aguinaldo, eu nunca reclamei por meu filho ter nascido desse jeito. Mas eu sempre quis saber por que o meu filho nasceu com essa limitação. E eu disse a ela, no seu caso? No meu caso. Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer então, vai lhe ajudar? E ela disse, vai. Na encarnação passada, seu filho de hoje era seu marido. E ele a amava muito, muito, muito. E não era um amor correspondido. Inclusive, você se permitia algumas relações extraconjugais, que ele sequer desconfiava. Até que um dia, ele lhe surpreendeu numa traição. Desesperado, não teve dúvidas. Pegou uma arma e com esta arma tirou a própria vida, cometendo suicídio. Então agora, perispírito, MOB, modelador, organizador, biológico, para que haja o resgate do suicídio, ele reencarnou com essa limitação intelectual. E como você foi a responsável indireta, você reencarnou para cuidar dele.
E aí ela disse assim para mim: é interessante você me contar isso, porque tem horas que eu sinto que ele me ama, mas tem hora que eu sinto que ele me rejeita. Eu digo, claro, porque no inconsciente está o marido traído. Às vezes que você sente o seu amor, é o amor que ele já sentia, mas ali também está a decepção. E eu também, Aguinaldo, às vezes eu sinto um amor pelo meu filho, mas às vezes eu recuo por conta da culpa que você traz no seu inconsciente. E a sabedoria divina colocou vocês no mesmo local, como mãe e filho, para que ambos possam resgatar, você e ele. Isso é profundo, isso é complexo, mas isso explica a nossa vida. Se nós sairmos do campo da doutrina espírita e pegando a vida como um todo, é a mesma coisa. E aí até a gente poderia brincar. Quer ver como é que é complexo? O Pinóquio, vocês conhecem o Pinóquio? Sim. Se o Pinóquio disser assim: o meu nariz vai crescer agora, e o nariz não crescer, ele contou uma mentira, concorda? Mas então o nariz deveria ter crescido. Mas se o Pinóquio disser: o meu nariz vai crescer agora, e o nariz crescer, ele contou uma verdade, correto? Então ele não devia ter crescido. Vocês entenderam? Nem eu. É por isso que é complexo. É por isso que é complexo. Quando nós vamos para a filosofia, lembrando Friedrich Nietzsche, o filósofo pessimista, Nietzsche declarou que Deus havia morrido. E quando Nietzsche declara que Deus morreu, ele cria um problema. Porque, olhe, um problema grave para a gente pensar. Porque se Deus existe e é Deus, ele não pode morrer. Agora, se Deus não existe, ele também não pode morrer, porque algo que não existe não pode perecer. É complexo ou não é? Muito bem. Agora que o seminário vai começar a ficar bom. Porque agora vai ter a participação de vocês. Ixi não, nada de vídeo. Deixa eu falar para vocês. Esse seminário de hoje, a gente está usando como referência 2 livros, tá? O livro Evoluir dá Trabalho, e Se Eu Não Quiser. Aliás, olha outra coisa complexa aí. Evoluir dá trabalho, sim ou não? Então eu vou perguntar para vocês, e se eu não quiser evoluir? Eu tenho livre-arbítrio? Porque eu tenho, está lá na pergunta 843 do Livro dos Espíritos. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Se ele tem a liberdade de pensar, ele tem a liberdade de agir. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, ele seria uma máquina. É o que os Espíritos disseram a Allan Kardec. Então tem. E se eu não querer evoluir, eu posso? Sim ou não? Será que eu posso? Será que eu posso? Bom, quem quiser descobrir é só comprar o livro depois. Então, evoluir dá trabalho se eu não quiser. E o outro livro que nós estamos usando como referência é o livro Consciência Emergente. No livro Consciência Emergente, já eu volto para o outro, eu vou contar para vocês. No livro Consciência Emergente, o autor do livro, o Espírito José Lázaro, colocando de uma forma bem didática, ele coloca dessa forma para ficar fácil a compreensão. É claro que é mais complexo. Ele diz assim que existem 3 tipos de pessoas. 2 que não sofrem nada e uma que sofre muito. O primeiro tipo de pessoa é aqueles que têm a consciência em hibernação, ou aqueles que têm a consciência adormecida. São aquelas pessoas que vivem a vida material, comem, dormem, bebem, fazem sexo. Tem um problema grave, vamos tomar uma cerveja. Olha a crise no país, vamos fazer um churrasco. A pessoa vive a vida material, ela não tem preocupação com as coisas morais. Esta pessoa, por ainda não estar desperta, não sofre, consciencialmente. Na outra ponta, você tem o oposto, os espíritos que já transcenderam, espíritos que já se auto-iluminaram. E esses espíritos, por estarem nesta condição evolutiva, nada os abala. Eles sabem que Deus é nosso Pai. Então, ainda que eles tenham que lidar com problemas graves, eles mantêm a serenidade e a tranquilidade, que é uma característica típica dos espíritos reencarnados em Votuporanga. Porque, para quem não sabe, eu vou dar essa informação, uma das maiores fake news propagadas ao longo da história é que Paris seria a cidade lúcida. Isto não é verdade.
Votuporanga é cidade-luz. Agora vem a parte que vocês perguntam por quê. Por quê? Porque lá só nascem espíritos iluminados. Não, mas não tem nada a ver com isso. Em nenhum momento me passou isso pela cabeça. E aí, dando sequência ao nosso raciocínio, José Lázaro fala do terceiro grupo, que é onde nós estamos, que são aqueles espíritos que não querem mais o mal, mas não têm forças ainda para serem realmente bons. Usando uma expressão vulgar, nós estamos com os pés em duas canoas. Eu não quero mais o caminho que eu trilhei até aqui, mas ser bom, ser justo, amar como Jesus ensinou, para mim também é muito difícil. Então há o conflito, que Jung falou de uma outra forma, dizendo que todos nós temos em nós mesmos sombra e luz. Somos um misto de sombra e luz. E Jung disse isso, depois que Freud já havia falado do inconsciente, onde também estão as nossas sombras, ou aquilo que nós não conseguimos lidar. Então existe em nós, pelo menos na maioria de nós, este conflito. Ser ou não ser, querer ou não querer, fazer ou não fazer, estar no bem, mas ainda ter tendências às inferioridades. E só para não dizer que eu sou chato, não, nós não podemos escolher não evoluir. Nós podemos procrastinar a evolução, que é diferente. Porque a perfeição é o destino de todos nós. Isso nós já sabemos, decore e salteado, que fomos criados simples e ignorantes e vamos atingir a perfeição. É lei divina, é lei moral. Por isso que não existe para o Espiritismo a figura do demônio, que seria um ser que estaria perpetuamente fazendo mal. E o Espiritismo ensina que pior que seja a pessoa, um dia ela chegará à perfeição. Deu para entender? Então, e se eu não quiser evoluir? Você pode escolher. Quando André Luiz, no livro Libertação, vai falar de Gregório, lembra de Gregório? Que comandava uma cidade lá nas regiões obscuras. Gregório, inclusive, que havia sido Papa, não é? E quando ele vai conversar com Gregório, o benfeitor narra que Gregório está ali comandando aquela cidade há 700 anos, no plano espiritual inferior, negando-se a evoluir. Há espíritos no mundo espiritual que estão há 1000 anos sem reencarnar. Espíritos extremamente vinculados ao poder, ao mal, inclusive espíritos que lutam, entre aspas, com Cristo desde épocas imemoráveis. Até aqui tudo bem? Tudo certinho? Muito bem, agora começa vocês participarem, vamos lá. Nós psicografamos um livro que ainda não foi lançado, provavelmente vamos lançar em julho, que tem o título André Luiz Ensina, onde nós pegamos algumas obras de André Luiz, costuramos com o Livro dos Médiuns e fazemos ali, digamos assim, uma homenagem a André Luiz. Porque eu sou da opinião que nós devemos muito a Dr. Bezerra, a Eurípides Barçanufo, a Ivone do Amaral Pereira, a Caibar Schutel e tantos outros espíritos. Mas nós devemos muito também a André Luiz e Chico Xavier. André Luiz descortinou para nós um mundo espiritual, de acordo com a nossa possibilidade de aprendizado. E o que a gente tem visto que hoje em dia outros espíritos, que escrevem através de nós, que escrevem através de outros autores, têm feito da mesma forma. Porque nós estamos sempre aprendendo, estamos no processo evolutivo. Quando me perguntam, por exemplo, sobre o mundo espiritual, eu sempre gosto de usar uma expressão usada pelo espírito Dr. Inácio Ferreira, através de Carlos Bacelli, em que ele diz que para compreendermos o mundo espiritual, precisamos olhar uma cebola por dentro. Quando você olha uma cebola por dentro, o que você vê? Camadas, camadas. Então não se trata do mundo espiritual, trata-se de dimensões espirituais. É plural, não é singular.
Então, quando eu pergunto assim, olha, o espírito desencarnado, ele se alimenta? Ele precisa dormir? Ele precisa beber água? Depende. Depende do quê? Qual dimensão estamos falando? Por isso a imagem da cebola, não é? Existem dimensões que não. Existem outras dimensões mais próximas da crosta que sim. Bom, então neste livro tem um capítulo que está intitulado assim, Aprendendo Brincando, onde a gente faz um teste. Eu coloco algumas afirmações, deixo algumas dúvidas, para que a pessoa possa dizer qual das alternativas está correta. Então nós vamos fazer essa brincadeira aqui hoje. Eu vou ler, não é? E vocês vão me dizer qual alternativa está certa. Pode ser? Agora eu vou deixar vocês escolherem. Vocês querem que eu chame individualmente, aponte alguém? Ou vocês querem responder assim no geral, coletivamente? Vocês são espertos, não? Muito bem. Tudo bem. Vamos lá então. Estão prontos? Posso começar? Vamos lá. Primeiro, se eu cometo um erro e me arrependo, eu cometo um erro e me arrependo. Alternativa A, Deus me perdoa e fica tudo bem. Alternativa B, Deus não me perdoa e não fica tudo bem. Alternativa C, Deus me perdoa, mas não fica tudo bem. Deus me perdoa, vou repetir, Deus me perdoa e fica bem. Deus não me perdoa e não fica bem. Deus me perdoa, mas ainda assim não fica bem. Qual a alternativa? Muito bem, vocês vão. Muito bem, parabéns. Questão 999 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: o arrependimento basta para o espírito? Resposta: o arrependimento ajuda, mas ele deve expiar a falta cometida. Então sim, Deus, dizer que Deus perdoa nem está certo. Eu até posso dizer isso, mas não está certo. Por que não está certo? Porque veja bem, vamos pegar a gente aqui. Para que eu possa perdoar a Claudete de algo que ela tenha me feito, primeiro eu fiquei magoado, sim ou não? Para depois perdoar. Então eu senti algo inferior para depois sentir um sentimento superior, sim? Pois é. Quando nós evoluirmos, ninguém vai perdoar ninguém. Por quê? Porque eu não vou me magoar. Eu vou compreender sempre, então não preciso do perdão. Como Deus não é humano e nos ama, sobretudo, Deus não perdoa. Deus nos criou e sabe que a evolução é assim. Agora, o que a gente precisa pensar? Vou usar a Claudete de novo como exemplo. A Claudete foi na minha casa, né? Meio estabanado, tinha acabado de passar tinta no cabelo, não tinha secado a tinta ainda, né? Aquela coisa toda. Não que ela pinte o cabelo, não é isso que eu estou querendo dizer. E lá na minha casa eu tenho um vaso chinês que vale 10 mil reais. Não tenho não, viu gente? O exemplo é fictício, né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, pelo menos um mandamento da Bíblia eu estou seguindo. Aquele mandamento que diz assim, não acumulei na terra tesouros, não estou. Esse eu não estou fazendo, esse eu já estou no caminho certo. Tá vendo? Nem você, né? Tá vendo? Pelo menos nisso nós estamos bem. Aí a Claudete vai na minha casa, esbarra nesse vaso chinês, o vaso cai e se quebra. Ela diz, Aguinaldo, me perdoa, me desculpe, eu que fiz. Tudo bem, Claudete, mas Aguinaldo, você é meu amigo. Claudete, fica tranquila, tudo bem. Você me perdoa? Claudete, claro que eu lhe perdoo, você é minha amiga. Ai, obrigado, me faça um pique de 10 mil reais. Sim. Porque ainda que haja o perdão, alguém foi lesado. Aí é que está o ponto. Como você disse, toda ação tem uma reação. É claro que a reação não precisa ser no mesmo nível, caso estejamos fazendo bem. Que a gente sabe o quanto o bem ameniza os nossos processos kármicos. Por isso que a alternativa correta realmente é a C. Ora, por quê? Porque Deus já me perdoou. Porém, houve uma lesão. Houve um erro, houve um equívoco, alguém sofreu e havendo sofrimento, alguém precisa resgatar e nesse caso sou eu. Parabéns, as primeiras vocês acertaram. Segunda, quando dizem que o nosso problema é espiritual, quer dizer que
Alternativa A, trata-se de uma ação de obsessores e só isso. Alternativa B, são problemas espirituais, podem ser problemas espirituais, mas não é só a ação de obsessores. Ou terceira, nenhuma das alternativas. Eu vou repetir para não ficar dúvida. Quando dizem que o nosso problema é espiritual, isso quer dizer que trata-se de uma ação de obsessores e só isso. Segundo, são problemas espirituais, mas pode ser que não seja obsessão. Ou terceiro, o C, nenhuma das alternativas. Todo mundo concorda que é a B? Sim, é a B, parabéns. Ora, vamos lá. Quer ver como é complexo? Você pega a obsessão. Hoje em dia, as pessoas têm reclamado muito das energias. A gente vem sentindo um certo desconforto. Bom, primeiro que isso pode ser emocional. Como assim, Aguinaldo? Freud, ele diz assim, que às vezes nós preferimos o sintoma e não a cura. O que é o sintoma? É aquilo que você apresenta como dor, tá? Tem 10 pessoas e tem uma palmeira balançando. E alguém pergunta assim, o que é que vocês estão vendo? 9 respondem assim, a palmeira balançando. O último, principalmente se ele for psicanalista, ele vai dizer, eu não estou vendo a palmeira balançar. O que é que você está vendo? O vento. Porque enquanto todo mundo viu o que era visível, ele viu o que era invisível. Quando as pessoas chegam no consultório, o que elas trazem são sintomas. Tenho depressão, tenho baixa autoestima, tenho ansiedade, síndrome disso, são coisas, sensações visíveis, sintomas. O que é que o psicanalista faz? Ele vai tentar descobrir onde está a causa. O que é o vento? O vento é a causa. Então, quando Freud diz que muitas vezes a gente prefere o sintoma e não a cura, é assim, eu dei esse exemplo ontem no Maria Máximo, embora o tema tenha sido outro. Vamos imaginar, a mulher, ela tem 99% de certeza que o marido tem um amante. Essa mesma mulher tem 99% de certeza que a amante do marido é uma pessoa da família, uma prima dela, muito próxima. Como é que se resolve? Usando uma expressão vulgar, você chuta o pau da barraca, não é isso? Só que aí vai sair muito caro. Sob o ponto de vista emocional, vai sair muito caro. Porque, veja bem, de uma vez só, ela vai perder o casamento, vai perder o marido, vai criar uma briga na família, vai perder a prima, vai ser... Aí, preferindo o sintoma, ela se apega a 1% de ilusão. E começa a dizer para ela mesma, não, eu acho que eu estou enganada, não é isso não. Minha prima não faria isso comigo, meu marido não faria isso comigo. E aí depois de um tempo ela começa a ter sintomas. Tem dor de cabeça, não sabe o que é, vai no médico, não dá nada. Tem dor de estômago, vai no médico, não dá nada, não dorme de noite, começa a tomar calmante. Sintomas do quê? De algo que ela está sufocando, porque enfrentar é muito caro. Isso que levou Freud a dizer que muitas vezes eu prefiro o sintoma do que a cura. Vamos continuar a parte espiritual. Tem um espírito te perseguindo. Ele quer derrubar você. Ele está lá te sondando, você está na sua casa, ele está te observando, mas não conseguiu entrar, você não deu brecha, você está feliz, né? Está lá lendo um livro, não deu. Aí você entra no carro, ele te acompanha à distância, tentando se conectar, mas você está indo para o centro, você está bem-humorado, você vai trabalhar no bem, você entra no centro e ele não consegue. Mas você sente a presença dele. Isso não é obsessão, isso é pressão psíquica, ok? Todos nós sofremos pressão psíquica, até porque somos trabalhadores do Cristo, mas não se caracteriza uma obsessão porque não se estabeleceu a conexão. Aí você levanta de manhã, atrasado, e bate o seu dedo mindinho no pé da cama, aquela batidinha que vira até o dedo para trás. E aí você xinga palavrões em 14 idiomas diferentes. E fica mal.
Isso não é obsessão, isto é autocontaminação. Autocontaminação. Quando você abraça alguém que não está bem, e a pessoa diz assim, nossa, eu estava mal, abracei você, fiquei tão bem, e você fica lá embaixo, miserável, né? E isso é contaminação energética, que você pode se contaminar com pessoas, com lugares. Se você não estiver bem, você entra na frequência, porque tudo está relacionado à frequência, né? A neurociência diz isso, a PNL diz isso, frequência. Então veja bem, vamos por pressão psíquica, autocontaminação energética, contaminação energética. Nenhum dos três casos tem obsessão ainda. Se você continuar mal-humorado, nervoso e aquilo se propagar, você pode desenvolver uma auto-obsessão. Muitas pessoas que sofrem influência das próprias personalidades do passado, eu não vou entrar nesse assunto que é muito complexo e não é o tema, elas não estão sofrendo diretamente um processo obsessivo, mas auto-obsessivo. 4 possibilidades, ainda não entrou obsessão. Daí para frente é obsessão. E aí você ainda tem obsessão, e aí você tem o livro dos médiuns, né? Que falou da obsessão simples, subjugação, fascinação. Para colocar de uma forma didática, você pode ter a obsessão coletiva, que é quando um grupo está sofrendo o processo. Você tem as obsessões complexas, que aí você tem espíritos inteligentes manuseando o processo, e elas são muito mais perigosas, muito mais difíceis de identificar e de curar. Você tem as obsessões que nós poderíamos dizer involuntárias. Aguinaldo, como é que seria as obsessões involuntárias? Nós atendemos uma mulher uma vez que ela tinha uma dor no peito, bem em cima do coração. Já havia ido no cardiologista, em vários cardiologistas, não tinha nada. Fizemos uma avaliação do quadro psíquico normal, não tinha nenhum problema emocional. Não achava a causa. Quando eu conversei com ela, não senti nenhum obsessor perto. Então estava difícil de descobrir a causa. Foi quando eu perguntei assim, mas quando começou essa dor no seu peito? Ela faz uns 4 meses. Sim, e a senhora lembra o que aconteceu na época? O que estava acontecendo? Foi logo que o meu marido morreu. E o seu marido morreu do quê? Infarto fulminante. Ele sabia, aí nós localizamos o marido. Ele sabia que tinha desencarnado, mas não aceitava partir. A esposa era dele. Inclusive, ele dormia com ela na cama. E aí, como ele ainda sentia aquele mal-estar causado pela desencarnação, ele passava para ela. Mas tem coisa pior. Tem coisa pior. Eu atendi uma mulher uma vez, ela dizia assim para mim, Aguinaldo, não sei, parece que tem um negócio entre eu e meu marido. Eu disse, sim, mas negócio é uma coisa muito vaga, não é? O que é negócio? Que negócio? Eu disse, isso aqui é. Quando eu me aproximo do meu marido, parece que, assim, não vai, eu não consigo. Para dormir é uma coisa estranha, porque quando eu vejo, eu estou na beirada da cama, quase caindo. E quando que é pior? Ela disse assim, para namorar. Quando a gente vai namorar, é um problema. Parece que eu quero, parece que eu não quero, parece que eu não quero. Tá. Aí assim, a gente vai investigar, né? As pessoas trazem os problemas, a gente tem que investigar. O marido dela gostava. Assim, eu tenho que tomar cuidado com os termos hoje em dia, porque hoje em dia está um perigo, você não pode falar mais nada que é processo, né? Antigamente, vou usar uma palavra suave, tá bom? Antigamente a gente denominava Casa da Luz Vermelha. Todo mundo sabe o que é, né? Então, digamos assim, ele era um assíduo frequentador destas casas, não é? E lá ele se sintonizou-se com o espírito feminino. O espírito feminino voltou com ele. Então, quando a mulher se aproximava, o espírito feminino que ele havia atraído empurrava ela. Olha que legal. Vocês querem mais um exemplo? Pior ainda ou não? Tá bom isso. Mais? Quer mais um? Só que esse é mais complicado, hein? Esse é mais complicado. No livro Lírios de Esperança, que é uma obra, se não me falha a memória, do Dr. Inácio Ferreira ou da Maria Modesto Cravo, eu não me lembro certo, mas o livro é este. Conta-se ali a história de Marcondes. Olha o problema do livre-arbítrio quando não conduzimos bem. Essa história é mais complicada, mas dá para contar porque é rapidinho. Ele era espírita, dedicado, doutrinador, dirigente espírita. Ninguém podia dizer que ele não era. Décadas se dedicando ao espiritismo. Mas ele era humano e tinha lá os seus erros. Tinha suas dificuldades, como todos nós.
né? Ninguém aqui é perfeito, temos as nossas lutas. E uma das complicações dele era na área sexual. Embora ele realizasse muito dentro do movimento espírita, ele se permitiu viver uma relação extraconjugal. Ele se apaixonou por uma moça e passou a ter uma relação com ela. O azar dele é que essa moça era uma mulher muito perturbada. Ela tinha 7 ovoides conectados a ela. Espero que todo mundo saiba o que é ovoide para não ter que explicar. Todo mundo sabe. Por que ela tinha 7 ovoides? Porque na encarnação passada ela fazia abortos. As meninas vinham, né, engravidavam, ela fazia lá chá, uma berberagem, e ela então se comprometeu com 7 espíritos. E quando ela estava no mundo espiritual, ela combinou que receberia os 7 espíritos como filhos, para resgatar o débito. Os 7 voltariam como seus filhos. Mas chegando aqui, esqueceu do que prometeu, uma mulher muito bonita, engravidar, o corpo já não é mais a mesma coisa, ela se negou. Eles ficaram furiosos com ela, um ódio mortal, se tornaram ovoides, que é quando o espírito perde a forma humana, alguns chamam de segunda morte, André Luiz já explicou isso, e grudaram nela. Marcondes começou a ter uma relação extraconjugal com ela. Um dos ovoides gostou dele e desgrudou dela e grudou na parte genital dele, porque era onde ele tinha os problemas. Isso acelerou um processo de câncer que acelerou a sua desencarnação. Nossa! Calma, eu não terminei ainda, agora vem o pior. Peraí, tem mais. Tem mais. Eu parto de um princípio, espero que eu esteja certo. Quando nós vamos fazer um seminário, eu parto do pressuposto que as pessoas que vêm numa sexta-feira, 3 horas da tarde, com uma praia linda que vocês têm aqui, eu não viria de jeito nenhum, se eu morasse na praia, eu ia para a praia. As pessoas que vêm até aqui são estudiosos da doutrina espírita. Então, há muitas informações que eu dou em seminários que eu não cito em palestra. Por quê? Porque palestra, determinados assuntos é mais complicado de você falar. Porque às vezes numa palestra você tem um grupo heterogêneo. Tem gente que veio pela primeira vez, tem gente que está começando, tem gente que conhece um pouco, tem gente que conhece muito. E a depender da abordagem, você cria uma confusão na cabeça das pessoas. Você tem que tomar cuidado. Agora, quando é um seminário, a gente parte do princípio, não, o pessoal já estuda, gosta de aprender, então vamos pegar pesado, no bom sentido da palavra. Ele já estava desencarnado, já estava há meses no mundo espiritual, ele começa a passar mal. No plano espiritual, ele é levado para o centro cirúrgico, tiram a roupa dele, o médico pega o bisturi, o próprio doutor Inácio, faz uma incisão no corpo astral e tira o ovoide que ainda estava lá. Ok? Isso serve para a gente pensar o quê? Puxa vida, a gente tem muito que aprender, não é verdade? A gente tem muita coisa para aprender. Por isso, assim, até a noite nós vamos falar sobre mediunidade. No Leal, é Leal que nós vamos à noite, né? É Leal, né? O tema que pediram para nós é mediunidade. E nós vamos falar 2 coisas importantes por parte de quem é médium. Médium não só no sentido ostensivo, médium, trabalhador, que é o estudo, que é a leitura, que é o conhecimento, para sabermos o que estamos fazendo, e o comprometimento. Terça-feira agora, nós participamos lá em Votuporanga de uma sessão, de várias sessões, de um trabalho de cirurgia espiritual, que eu realizo com o espírito Dr. Klaus, já há quase 19 anos. Toda terça-feira, Dr. Klaus vem, eu dou passividade 2 horas da tarde e ele atende até 7 horas da noite. Cerca aí de 250, 300 pessoas toda terça-feira. Nós ficamos incorporados esse tempo todo, com uma equipe, naturalmente. Uma equipe, então ele vai fazendo vários tratamentos, a cirurgia espiritual, o tratamento emocional, o tratamento espiritual. Para vocês terem uma ideia, a Carla, minha esposa que está comigo, a Aline, ambas são trabalhadoras do centro. A Carla também dá passividade à dona Benedita para fazer os procedimentos espirituais. E eu tenho ali mais ou menos 8 a 10 médiuns, o Dr. Klaus tem 8 a 10 médiuns à disposição para ele usar. Das 2 às 7 da noite, cada médium incorpora em média 40 espíritos. Em média 40 espíritos, porque se passam 300 pessoas. Imagine que cada pessoa só tem um obsessor. Se for de Santos tem muito mais, mas vamos imaginar que não é de Santos, só tem um obsessor. Vocês imaginam bem. Então, assim, comprometimento. Comprometimento.
O médium que não é comprometido, ele pode até produzir, mas vai ser sempre um médium meia boca, porque os benfeitores não vão poder contar com ele quando o caso é mais grave, como a situação é pior. Então assim, isso precisa existir. Então o aprendizado, ele é muito necessário. Só mais um aprendi para o intervalo. Deixa eu falar uma coisa. Para quem gosta de livro de autoconhecimento, eu citei os 2 do seminário. Esse livro é lançamento, saiu há pouco tempo. Novos Hábitos. Ele é um livro tipo Minutos de Sabedoria. São mensagens curtas para o dia a dia, tá? Para quem quiser, também está ali na frente. Nós vamos ver mais uma pergunta e vamos para o intervalo. Eu recomendo que ninguém vá embora, porque normalmente nesse seminário, se você vai embora na metade, costuma desencarnar até na quarta-feira. Não todo mundo, não é todo mundo, mas pelo menos aí uma porcentagem significativa. Vamos para a próxima. Olha só como é complicado. Há um mês atrás, eu atendi uma senhora, mas essa senhora eu atendi no consultório, como terapeuta. A filha dela levou ela não conseguia ir sozinha, ela estava tão dopada de remédio, né, que ela não conseguia coordenar as ideias. A filha dela a levou, narrou o caso. Olha como a gente tem que tomar cuidado. Lembra, Claudete, a mensagem de Karl Barchuter o ano passado? Que muitas pessoas chegariam ao centro e nós teríamos que ter critério de avaliação. E a filha dela, quando terminou de contar tudo, disse assim: Aguinaldo, eu tenho certeza que o problema dela é obsessão. Disse: calma, vamos devagar. A sua mãe tem 3 problemas. 3 problemas. Ela tem, de fato, um quadro obsessivo que está levando-a à depressão. A vontade dela de se matar não é obsessão. Ela já se matou em outras encarnações. Então ela traz essa inclinação. Então nós temos outro problema espiritual, mas não é obsessão. E a ansiedade dela é um problema do eu atual. É ela agora. Então veja só, olha o cuidado que a gente tem que ter para dar diagnóstico. Cuidado. Fulano é mediunidade. Não é. É desequilíbrio psíquico. Aguenta aí, não é. É obsessão. Espera um pouquinho, não vá falando assim não. Não, você é mediunidade, porque esquenta, fica frio, esquenta. Então, é menopausa, minha filha. Não é mediunidade. Segura aí. O cuidado. Então eu disse para a filha, não é assim. São 3 problemas diferentes. E essa história, infelizmente, foi há um mês atrás, ela não teve um final feliz, né? Para a gente ver que por mais que os espíritos ajudem, a gente tem um problema. Aí eu disse assim para a filha dela: olha, eu vou atender sua mãe de novo quarta-feira, uma segunda-feira, eu vou atender sua mãe de novo depois de amanhã. Eles: mas eu não tenho dinheiro para pagar outra consulta depois de amanhã. Eu digo: não tem problema, eu não vou te cobrar. O senhor vai fazer de graça? Eu falei: não, de graça não vou fazer de graça. Como a sua mãe tem também um problema espiritual, você vai fazer o seguinte: amanhã é dia do Dr. Klaus atender. Você vai levar a sua mãe para o Dr. Klaus atender a parte espiritual e depois de amanhã eu continuo. Nós estávamos começando a terapia, era a primeira vez dela, a gente vai fazer a segunda terapia. Pode ser? Pode ser. E ela não levou a mãe não foi no Dr. Klaus. E à noite uma trabalhadora do centro me informou que ela também não ia na terapia. E eu disse: ela desistiu? Ela disse: não, ela acabou de se matar, ela acabou de cometer suicídio. E aí não houve tempo da gente socorrer. Se ela tivesse aguentado um pouquinho mais, a gente tinha conseguido fazer alguma coisa, mas não deu, né? Acho que a pressão era muito grande, ela já estava numa situação, num quadro muito doloroso e paciência. Infelizmente, isso também faz parte da vida. E a última, agora a gente vai mesmo pro intervalo. Temos dificuldades em renovar os hábitos, novos hábitos. A gente sabe, isso é difícil ou não? É ou não é? É. Isso dá trabalho por quê? Porque é difícil, porque não temos muita vontade, ou as 2 alternativas estão corretas? As 2 estão corretas, isso mesmo. É difícil mesmo. Tanto é que Lacan, psicanalista francês, ele diz que nós só buscamos a verdade que damos conta de enfrentar. Eu que sou terapeuta, é uma coisa interessantíssima. Eu tenho tive um cliente, ele era dentista. Nós fizemos terapia 3 meses. Como é que foi, Aguinaldo? Terapeuticamente, 0. Nada. Em compensação, entendo tudo da parte de dentista, como extrair dente, como dar anestesia, como fazer, por quê, né? E Freud falou nisso, o mecanismo de defesa.
Então, quando eu ia para assuntos delicados, meu irmão, vamos falar disso aqui. Não, mas disso aqui você sabe como é que é, eu sou dentista, e aí ele ia explicar como é que... Mecanismo de defesa, né? Então, realmente é difícil. Nós somos espíritos que estão há séculos fazendo do mesmo jeito. Então, a gente precisa modificar isso. Agora, que também não há um esforço, não há. Último exemplo. Eu fui fazer uma palestra uma vez, sentou uma mulher na primeira fileira. Eu comecei a palestra, ela caiu em sono profundo. Eu digo, gente, eu não acredito. Como é que a pessoa vem dormir no centro? E pior, na minha palestra. E eu falo alto, não era para ela dormir. Aí eu pensava assim, mas, assim, se ela veio para dormir, pelo menos sentasse na última fileira, ninguém ia prestar atenção. Não, e tem mais, ela dormia que roncava. E sabe, você já deve ter visto o marido de vocês fazer isso. Ela roncava e babava assim de lado, babava. Meu Deus. Aí pedi ajuda a Jesus e fiquei olhando só para o fundo do salão. Nem olhava para ela não me desconcentrar. Fiz a palestra. Na ocasião eu tinha falado sobre depressão, as causas espirituais da depressão. Quando eu terminei, formou-se uma pequena fila para nos cumprimentar. Ela entrou na fila. Eu digo, não, mas aí também é demais. Ela dormir na minha palestra, até que tudo bem, mas agora ela dormir, porque veja bem, quando você vem cumprimentar o orador, você pode elogiar, como você pode criticar também, dizer que gostou, que não gostou, você pode fazer qualquer coisa. E eu pensei, se ela dormiu, ela não pode elogiar, muito menos criticar. E ela vem, eu estou olhando. Quando ela chegou perto, ela disse assim, Aguinaldo, mas que palestra linda, hein? Eu disse, não vou deixar passar, não vou. Eu falei, a senhora gostou? Adorei. E que parte que a senhora gostou mais? Mas quando a pessoa é perturbada, os obsessores intuem. Ela me olhou com a maior cara de pau e disse assim, Agna, foi tão boa que eu gostei de tudo, do começo ao fim, miserável. E ainda saiu por cima, né? E ainda saiu por cima. Muito bem. Nós teremos agora um lanchinho, os livros estão ali. Aqueles que quiserem uma dedicatória, nós fazemos, agora ou no final. Muito obrigado, até daqui a pouco. Muito bem, vamos lá. Tem algumas piadas que vêm pronta, né? Essa semana eu tenho uma palestra, um evento marcado em Salvador, e aí a pessoa me ligou ontem, me mandou uma mensagem preocupada, dizendo, Aguinaldo, eu estou preocupada, acho que nós vamos ter que mudar o dia do evento. Eu disse, nossa, mas já está divulgado tudo, você já alugou espaço, por quê? Ela disse, não, eu estou vendo aqui, Aguinaldo, vai coincidir justamente na final da Copa do Mundo. Vai que o Brasil vai para a final. Aí eu mandei um monte de risadinha, eu disse, minha filha, que mundo você está vivendo? Meu Deus, não tenha essa preocupação, fique tranquila. Gostaria de vê-la, né? Agora, eu não posso falar muito, porque eu sou torcedor fanático dos santos a vida inteira. A minha família toda é santista, com exceção do meu filho. Nós estamos sofrendo muito, é verdade. Meu filho é o único corintiano da família. A gente já deu passe, já fez tratamento espiritual, mas não cura essa obsessão, né? E o nosso time não está num momento muito bom, convenhamos. Bom, vamos lá. Vamos continuar com as questões. Vocês estão gostando desse modelo de aprendizado? Que legal, muito bom, fico muito feliz. Se estamos sempre cercados por espíritos, e lá na questão 456, 457 e 457A, os espíritos dizem a Kardec, estamos sempre cercados por espíritos. Os espíritos estão à nossa volta. Se estamos sempre cercados por espíritos, eles sempre veem o que fazemos, eles não veem o que fazemos, eles veem o que fazemos quando interessa a eles. Qual a alternativa? Agora ficou um pouco da dúvida, né? Porque as três parecem que está certa, não é? Agora ficou mais ou menos, mas a verdade é que a C está correta. Por quê? Eu vou explicar por quê. Sim, é verdade, os espíritos veem o que nós fazemos, desde que interesse a eles. Tem alguns exemplos interessantes.
Eu sou uma pessoa assim, eu perco a amizade, mas não perco a piada. Eu estava dando uma estudo uma vez, e eu estava explicando que não existem barreiras materiais para os espíritos. As barreiras são energéticas. O espírito, então, pode atravessar um muro, ele pode atravessar uma porta, no plano físico. Porque no plano espiritual, ele tem que abrir porta. Por quê? Não, aí é outra coisa, não vou explicar, senão o seminário vai até 7 horas da noite, né? Porque é bom fazer essa diferenciação, que está lá em André Luiz. Quando ele tem alta do hospital, né? Que ele vai lá, ele pega amizade com aquele enfermeiro, o enfermeiro leva ele para morar na casa dele. Se vocês prestarem atenção, quando eles chegam na casa, o enfermeiro toca a campainha. E alguém vem abrir a porta. Ué, mas você não disse que o espírito atravessa a matéria física, aqui, lá eles abrem a porta. E eu estava explicando que os espíritos só têm a proteção, a nossa vibração. Aí uma neófita, ela disse assim, ô Guinaldo, então pode acontecer de um obsessor entrar na minha casa, mesmo que a porta esteja fechada? Eu digo, pode. E se eu estiver tomando banho, ele vai entrar no banheiro e ver eu sem roupa? Aí é hora de você escolher a amizade ou a piada. Isso é o mesmo. Nem vivo está querendo ver a senhora sem roupa, que dirá espírito, é só para ficar tranquilo, que ninguém vai entrar. Agora sim, agora vejam, um exemplo mais sério. Eu atendi uma moça um dia desses, 19 anos, no consultório, numa depressão profunda. E ela me disse que ia se matar. E ela não estava blefando, porque ela me mostrou a carta que ela já tinha escrito para os pais. E eu fui conversando com ela, usando os argumentos da terapia, usando os argumentos até da doutrina espírita. Foi uma terapia difícil, mas eu senti que quando terminamos a terapia, ela estava decidida a continuar vivendo. Eu percebi que ela tinha assimilado o que eu tinha falado para ela e não estava mais pensando em suicídio. Só que ela saiu e eu não fiquei tão bem. Eu fiquei com um mal-estar. Eu imaginei, bom, é natural, é energia pesada, pensando em suicídio, eu devo ter captado alguma coisa, faz parte. Aí naquele dia mesmo tinha centro, tinha atividade, eu fui no centro, pedi para uma médica, falei, você me aplica um passe, dá um dispersivo em mim, porque eu acho que eu fiquei com alguma energia da moça. A médica disse assim, Aguinaldo, mas eu estou sentindo que tem uma influência espiritual também. Isso aí, então pode puxar, dê passividade, vamos atender. O espírito veio, olha o que ele me disse. Ele disse assim, olha, até 2 horas atrás eu não tinha nada contra você. Aliás, até 2 horas atrás eu nem te conhecia. Mas eu quero que você saiba que a partir de agora o senhor é meu inimigo, eu vou lhe perseguir. Porque eu estava a um passo de levá-lo ao suicídio, o senhor atrapalhou tudo. O senhor entrou onde o senhor não deveria ter entrado, e agora o senhor vai me pagar caro. Então era o obsessor da moça, que estava irado, porque embora a depressão fosse dela, o quadro depressivo era dela, mas ele estava estimulando ela a fazer aquilo. E como eu tirei o pensamento dela, contribuí, ele estava com ódio de mim. Então, olha que interessante. Aguinaldo, mas o nosso anjo da guarda não está sempre conosco? Ele não vai nos ver o tempo todo? Então é relativo. Você está num churrasco, por que o anjo da guarda vai estar lá? Você está lá namorando a sua esposa ou o seu marido. Para que o anjo da guarda vai ter lá? Não há necessidade. Então sim, os espíritos veem o que nós fazemos. Tanto é que os espíritos, dizem a Kardec, que os espíritos sabem até aquilo que a gente deseja esconder da gente mesmo. Sim? Mas há momentos, há circunstâncias que não há necessidade, então eles não estão lá presentes. E esses 2 exemplos, acho que eu deixei claro. Certo? Próxima. No centro espírita, o conflito é natural, é inadmissível ou não pode existir? Todo mundo concorda? Natural, inadmissível ou não existe? Bom, esse último a gente já descarta, né? Isso é uma coisa que espírita sabe fazer, é brigar, é se melindrar, não é? Pronto. Ó. Boa. O conflito, além de natural, às vezes até ele é bem-vindo, porque nós somos pessoas diferentes e temos opiniões diferentes. Agora tem 2 problemas. O conflito só não pode gerar afastamento, desentendimento, porque conflito não é igual a desentendimento.
Eu posso discordar dela, mas continuar sendo amigos. O problema de muitos espíritas é que levam para o lado pessoal. Eu discordo de você, então vai para lá. Aí você tem nos centros as panelinhas. Isso é um problema, não é? As panelinhas, né? E isso destrói qualquer trabalho espírita. Então eu tenho conflito, eu posso discordar, mas eu não vou perder a amizade. A afetividade, a união precisa continuar. E o conflito não pode ser com base inútil. Vamos supor, vamos começar uma discussão no centro para saber se Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Sinceramente, isso vai contribuir em quê? Aí você fica lá nesse conflito, isso aí vai ajudar a sua evolução em quê? Né? Até legal a gente saber se é ou se não é, mas não é essencial. Então o conflito é bem-vindo, ele existe. O grande problema é que a gente leva para o lado pessoal. É igual o trabalho espiritual. Lá na nossa casa, nós temos macas, nós temos cirurgias espirituais, somos uma casa espírita. Embora o termo não exista, somos kardecistas, esse termo não existe, mas podemos dizer que somos kardecistas, a nossa base é Kardec, mas quando tem Preto Velho pode se comunicar, quando tem Exu pode se comunicar, a gente não tem esse controle não. Aí e a nossa mediúnica não tem mesa, porque geralmente tem a mesa mediúnica, não tem? Mesa mediúnica, que eu nem sei porque tem esse nome, nunca vi mesa incorporar, então assim, não sei, mas tudo bem. Os médios sentam em volta da maca. Como lá nós fazemos atendimentos a espíritos que às vezes estão muito sofridos, espíritos, por exemplo, que perderam a forma humana, tem forma de animal. Aqui não, isso existe, está em André Luiz, não sou eu que estou dizendo, não é? Está lá em André Luiz, certo? Os próprios ovoides que às vezes são atendidos. Então, a gente tem as cadeiras sem a mesa. Aí cria-se uma discussão. A sessão é com a mesa ou é sem mesa? Com mesa ou sem mesa? Gente, isso é uma bobagem tão grande, porque depende do objetivo do trabalho. Se você vai atender casos mais simples, de espíritos que estão perdidos, que não sabem que desencarnaram, que é um trabalho só de orientação, melhor a mesa, você senta em volta, coloca a mão, se apoia, está ótimo. Se você vai atender casos mais graves, a mesa atrapalha. Então assim, a gente às vezes cria algumas celeumas que não tem o menor sentido, certo? Próxima. Essa aqui também é uma pegadinha, vamos ver se vocês conseguem. Os animais têm uma alma. Isso é uma verdade relativa, uma verdade absoluta, ou os animais não têm alma? Veja. É a B. Ontem à noite eu contei uma experiência. Quem estava ontem à noite na Maria Máxima? Você estava, né? Eu contei a experiência com a minha cachorra, né? Você se importa de ouvir de novo? Não? Eu não gosto de repetir isso. Eu vou contar rapidinho. Acho que a experiência é fantástica. É a B, mas com ressalva. E daqui a pouco eu vou explicar por que é com ressalva, tá? Eu tenho 2 cachorras de raça, vira-lata. Eu perguntei para ela se ela podia ouvir a história de novo, porque eu preparo histórias diferentes, porque as pessoas vão em minhas palestras e eu não gosto de repetir história. Porque amanhã eu tenho que repetir. Lá na Casa do Caminho, eles pediram o mesmo tema que aqui. Então aí não tem como, é o mesmo tema. Mas via de regra a gente troca as histórias, claro. E eu tenho 2 cachorras e eu costumo dizer que elas são campeãs na luta contra o câncer. As 2 juntas já fizeram 8 cirurgias contra o câncer. Uma chama-se Mel, a outra chama Princesa. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a Princesa teve um novo câncer, já tinha passado por 4 cirurgias, teve um novo câncer na garganta. A gente foi no veterinário, tratou, tirou o tumor e 3 meses depois o tumor voltou no rosto. E aí a gente tentou, eu vou encurtar a história aqui, senão não vai dar tempo de eu terminar o seminário. Porque tem a ver com o tema que nós estamos tratando. E aí então a gente fez a cirurgia no rosto, mas ela foi piorando. E quando ela morreu, eu estava em Belo Horizonte, voltando de Ilhéus. Eu tinha ido fazer um evento em Ilhéus, estava em conexão em Belo Horizonte e meu filho informou que ela tinha morrido, depois de 15 anos. Isso me deixou muito triste, muito magoado, muito chateado. Por quê? Não porque ela morreu, porque os animais morrem, não é? As pessoas também morrem, né? Você vai morrer um dia, não sei se você sabe, né? Mas você vai morrer.
E eu fiquei muito chateado, muito triste, porque o dia que ela morreu, eu não estava lá para me despedir. E aquilo me gerou uma tristeza muito grande. 2 semanas depois, em desdobramento, saindo do corpo pelo fenômeno natural do sono, ela foi enterrada na nossa instituição, né? Nós temos um terreno lá que nós estamos ampliando a nossa instituição, ela foi enterrada lá. E saindo do corpo pelo fenômeno do sono, todo mundo sai, eu fui até a instituição, lá estava meu pai, já desencarnado, com a princesa no colo, toda ferida, com câncer, e ele me disse assim, olha, ela não quer ir embora sem se despedir de você. Ela não foi ainda. Aí ela veio, latiu, abracei e tal, e aí eu disse a ela, olha, agora nós já nos despedimos, agora você pode ir. E eu vi quando o duplo dela deixou o corpo, agora sem câncer, voltou para o colo do meu pai e partiu, né? Então a gente teve essa experiência. Quando eu digo que é absoluto com ressalva, se a gente quiser ser fiel a Kardec, eu tenho que colocar que os animais têm uma alma entre aspas. Por quê? Porque os espíritos vão dizer a Kardec que alma, que espírito é o ser inteligente do universo, ok? Nesse sentido, os animais têm um princípio inteligente. Aguinaldo, o que é um princípio inteligente? É um espírito em elaboração, certo? É um espírito em elaboração. Então, o princípio inteligente, e você pode dizer que é alma, não está errado. Agora, se você for fiel a Kardec, você tem que dizer princípio inteligente. O princípio inteligente que habita os animais, um dia se tornará espírito e reencarnará como ser humano. Aí fica mais certo. Então, realmente, é a B com essa ressalva. Deu para entender? Tá, para não ficar dúvidas, né? Vamos lá. Os erros de uma encarnação são sempre, nós pagamos na encarnação seguinte, nós pagamos ao longo de várias encarnações ou nunca pagamos? A B, pagamos ao longo de várias encarnações, é isso? Muito bem, vocês acertaram. Vou dar um exemplo histórico. Judas Iscariote, foi lá o discípulo, né? Digamos assim, que deu uma pisada na bola, usando um termo vulgar, né? Com as suas fraquezas e tudo mais. E o espírito que teve a encarnação como Judas Iscariote é o mesmo espírito que mais tarde reencarnou como Joana d'Arc. Se você ler a história de Joana d'Arc, ela foi traída, ela sofreu muito. Para vocês terem uma ideia, durante a noite que antecedeu a execução dela, todas as suas unhas foram arrancadas com alicate. Para vocês terem uma ideia do que ela passou. E aí ela foi morta. Pois é. Joana d'Arc e Judas Iscariote é o mesmo espírito. A experiência como Joana d'Arc foi para resgatar o débito que ele adquiriu como Judas Iscariote. Detalhe. Entre Judas e Joana d'Arc passaram-se 1400 anos. O período da história, 1400 anos. Então, sim, é verdade. Nem tudo você paga naquela encarnação seguinte. Aí tem uma coisa boa e uma coisa ruim que eu vou dizer. Preste atenção. Qual é a coisa boa? A coisa boa é que os espíritos, né, a própria programação reencarnatória, às vezes espera você estar mais preparado para você quitar o débito. Ó, se vir agora não dá conta. Vou dar um exemplo. Como é que você chama? Cirleide. Que nome diferente. Cirleide. Diferente. Diferente. Não é esquisito, é diferente. Cirleide, é diferente. Vamos imaginar que a Cirleide está aqui, reencarnada, bonitinho, trabalhando no centro, ajudando, fazendo bem, fazendo a caridade. Chega lá um espírito superior e vai conversar com o anjo da guarda dela. Com uma ficha na mão, porque tem uma ficha que está registrado tudo que você fez em todas as encarnações, até os pensamentos. Danou-se. Aí, né? Porque assim, eu estou dando esse exemplo porque às vezes a gente fica em dúvida da misericórdia divina. A gente diz assim, puxa, mas não dá para entender. Sabe fulano?
E a gente vai conhecer um monte de gente assim. O cara bom ou a mulher do bem, caridosa, ajuda todo mundo, de repente um câncer fulminante. Uma pessoa do bem ajuda todo mundo, de repente uma doença grave, um problema grave na família. Aí você diz assim, gente, nossa, aquela pessoa é tão boa, como foi acontecer isso com ela? Aí vem o Espírito Superior para falar com o anjo da guarda da Sirleide. E ele diz assim para o anjo da guarda, como é que está aí a menina? Tá bem, tá bem? Tá bem, nessa encarnação ela está indo bem. Você vê, ela é espírita, está fazendo a caridade, está ajudando os outros, está tentando se melhorar. Então ela evoluiu um pouco. Evoluiu, está maravilhosa. Então, eu estava olhando a ficha dela. Tem um negocinho aqui. Lembra aquela matança de 38 pessoas há 800 anos atrás? Que ela ainda não pagou? Então, se ela melhorou tanto, vamos deixar ela pagar agora, porque agora ela está mais forte, ela vai dar conta. E de repente ela enfrenta um problemão na sua vida, não da encarnação passada, que já foi melhor, da outra encarnação. Então, pensa assim, vamos fazer o seguinte raciocínio. Quando você vê um espírito iluminado, ele não se fez nessa encarnação, ele foi se construindo. Então você pega Chico Xavier. Então o que você imagina? Teve uma encarnação ótima, uma excelente, uma maravilhosa, uma fantástica, reencarnou como Chico Xavier. Você pega a irmã Dulce, a freira lá da Bahia. Teve uma encarnação ótima, uma maravilhosa, uma sensacional, reencarnou como irmã Dulce. Agora você pega você. Teve uma encarnação ruim, outra péssima, outra horrível, reencarnou em Santos. Vou dar outro exemplo. Não, mas não é assim, vou reencarnar em Votuporanga. Não é assim. Não, calma, peraí. Não tem lá no livro dos Espíritos, mundo primitivo, prova e expiação, regeneração. Então você vai passar todas as escalas primeiro até chegar em Votuporanga, entendeu? Se sair de Santos, no máximo São Paulo, capital. Aí depois a gente vai ver. É claro que vocês entendem que isso é brincadeira, né, gente? Então vamos dizer assim, vem um orador aqui tão vaidoso, falou que a cidade dele é a melhor de todo mundo. Não é. Até porque, quando eu quero reabastecer as energias, eu vou para o santuário. Em Aparecida do Norte? Não, aqui na Vila Belmiro, que é o santuário para a gente abastecer as energias. Onde? Não, ultimamente está. Ultimamente está. Não, nem lembre isso. Não, nem lembre isso, nem lembro. Está igual a seleção. Uma pessoa me disse assim, veja como o raciocínio dela está correto. Aguinaldo, quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem? Sim. Da mesma forma como a gente faz o mal, a gente recebe o mal. É a lei de ação e reação. Ela disse assim para mim, então tem alguma coisa errada. Eu disse, o quê? Ela disse, eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita, mas olha, eu tento ser uma boa pessoa, eu faço a caridade, eu sou uma pessoa honesta, eu pago as minhas contas, eu tento ajudar as pessoas, eu estou fazendo o bem, não estou? Tá, você tá. Falei, então, na minha vida é só problema, é só coisa ruim, é briga com mulher, é falta de dinheiro, é a casa que está caindo, né? Então tem alguma coisa de errado. Então preste atenção se você já se fez essa pergunta um dia. Imagine um grande pedaço de terra. É seu. Você vai lá e pega 80% da terra e planta abacaxi. Preste atenção, abacaxi, 80%. Passa um tempo, alguém diz assim, mas você não devia ter plantado abacaxi. Aqui tem muito abacaxi, você não vai ganhar muito dinheiro, você devia ter plantado laranja. Aí você pega os 20% da terra que sobrou e planta laranja. Aí eu vou fazer duas perguntas fáceis. O que é que você vai colher primeiro, abacaxi ou laranja? Abacaxi, você plantou primeiro. O que é que você vai colher em maior quantidade, abacaxi ou laranja? Abacaxi, você plantou 80% da terra. Então assim, o pouco bem que você está fazendo agora é os 20% da laranja que você ainda está plantando. Que um dia você vai colher, mas primeiro você vai colher os abacaxi que você já plantou. Certo? Porque a prática do bem ameniza o karma, não anula. Lembram da frase de Emmanuel, através do Chico? Frase de Emmanuel.
Quando a justiça divina nos procura para o acerto de contas e nos surpreende trabalhando no bem, a misericórdia divina determina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Suspensa, não é cancelada. Suspensa, não é cancelada. Certo? Vamos lá. Próxima. Assim que desencarnamos, lembramos imediatamente das encarnações passadas, não lembramos das encarnações passadas, lembramos gradativamente das encarnações passadas. Sim. Tem algumas coisas no movimento espírita, dos espíritas, não é de Kardec não, que a gente generaliza demais, foi o que eu disse outra hora. Por exemplo, as pessoas, vou usar uma expressão dos jovens, viajam na maionese. A gente sabe que os chamados extraterrestres nos auxiliam. Acreditar que exista vida extraterrestre é um princípio da doutrina espírita. Quando você vai lá nos princípios da doutrina espírita, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os mortos e a pluralidade dos mundos habitados, ok? Então a gente sabe que os seres extraterrestres estão nos ajudando. Agora, isso é verdade, só que as pessoas dão uma viajada na maionese, sabe? Eu estava num evento uma vez, e aí o encerramento, a médium incorporaria um ET para fazer o encerramento. Até aí tudo bem, eles estão nos ajudando, né? A famosa canalização. Aí o ET veio, falando com dificuldade. Aí de repente o ET disse assim, eu quero pedir desculpa que a minha voz não está saindo, que eu estou gripado. Eu digo, putz, pô, o cara vem de outro planeta trazer gripe aqui para a Terra, cara. Já tem dengue, já tem chikungunya aqui. Quer dizer, isso não tem o menor... Vocês entenderam o que eu quero dizer? Isso não tem o menor sentido, tá? Então, os espíritos extraterrestres nos auxiliam. Aí entra muito a vaidade humana. Tem um exemplo que eu gosto de dar, até esse exemplo eu devo usar à noite na palestra. Quer ver um exemplo bem simples? Isso é vaidade. Eu estou aqui falando. Aí eu sinto, ou eu posso ver também, Dr. Bezerra do meu lado. Bom, primeiro problema, pode ser que não seja. Tá? Já começa por aí. O meu desejo que seja Dr. Bezerra, eu posso projetar e não ser Bezerra e eu pensar que é. Mas vamos imaginar que é. Vamos imaginar que eu estou certo na percepção. É Dr. Bezerra. Que passou por aqui... Às vezes não vai nem falar nada através de mim. Ele veio aqui tratar alguma coisa com o dirigente espiritual. Ele veio aqui fazer uma visita. Ou às vezes ele vai até falar através de mim. Mas ele nem me conhece. Ele vai deixar uma mensagem e vai embora. Aí eu penso assim, nossa, Dr. Bezerra é meu mentor. E aí eu vou sair falando para todo mundo que Dr. Bezerra é meu mentor. Rapaz, não tem nada a ver com você. E aí a gente tem esse problema, né? Tudo quanto é centro espírita tem que ser Dr. Bezerra, tem que ser Eurípides, tem que ser esses espíritos de alto nível, né? E assim, pode ser que seja? Pode. Precisa ser? Não. Lá no nosso evento, por exemplo, esse evento que eu fiz a propaganda, todo o encerramento é um espírito que faz. E geralmente um espírito não espírita. Porque como a gente tem muita música, tem muitos artistas que se comunicam. A gente já teve o Chacrinha, a gente já teve Hebe Camargo, a gente já teve o Raul Seixas, a gente já teve aquele jovem que cantava muito, acho que desencarnou por conta das drogas, como é que ele chamava? Não, Cazuza também, mas... Não, Renato Russo, né? No evento do ano retrasado, a gente teve o Jô Soares, teve o Costinha, né? É comum que esses espíritos venham. Agora veja como isso é sério. E sempre quem dá a passividade nesse final não sou eu, porque eu não sou bobo, né? Porque assim, uma coisa é você incorporar um espírito dentro de uma sala mediúnica para meia dúzia de médios. Outra coisa é publicamente, você dá passividade a um espírito que não é espírita para deixar uma mensagem para um público com muita gente gravando. E está gravado, está gravado. Então assim, um médium tem que ser muito bom, certo? Ele tem que ser muito experiente para fazer aquilo lá, né? Então assim, eu sempre peço a um querido amigo,
de Ilhéus, chamado Lindomar Coutinho, que é uma pessoa espetacular e é um médium extraordinário. Uma experiência, mais de 40 anos de experiência. Eu confio totalmente nele. E geralmente é ele que faz esse trabalho. Ano passado a gente não teve um artista. Ano passado foi o Caibar Schutel que se comunicou, não foi um artista. E teve um ano, olha como isso é delicado. Isso que eu vou dizer agora está no livro dos médiuns, Influência do Meio. Lembra? Quando Kardec fala da mediunidade, ele fala da influência do meio. Estava quase na hora da comunicação. Eu cheguei para ele e perguntei assim: ô Lindomar, você sabe quem vai dar a mensagem? Ele disse assim para mim: Raul Seixas está lá no palco. Pô, que legal. E aí ele se dirigiu, ele já estava mediunizado, subiu no palco, deu passividade. E Raul não falou. Foi outro espírito que deu a mensagem. Legal, muito legal, foi um artista também. Quando terminou, eu curioso, perguntei assim a ele: ô Lindomar, mas você não disse que era Raul que estava lá? Ele disse: pois é. Como foram tocados pela banda, tinha uma banda, e a banda tocou muitas músicas do Raul Seixas, havia um desejo de muita gente na plateia que fosse Raul. Esse desejo plasmou ideoplastia mental, plasmou um Raul Seixas que não era real, era fruto da criação mental das pessoas que estavam ali. Viu o perigo? Se é um médium menos experiente, embarca da história e ali não tem espírito nenhum. Ele, claro, como um médium vivido, experiente, sentiu a frequência, viu que não tinha e sintonizou com o espírito que era real. Bacana essas coisas, né? É bom e serve para a gente ficar alerta. Próximo. André Luiz, Nosso Lar, capítulo 21. Ele reclama com Dona Laura que ele já estava no mundo espiritual há muito tempo e não havia se recordado das suas encarnações passadas. E Dona Laura diz assim a ele: são muitas camadas de inferioridade. Precisamos aprender a lembrar edificando. Ela está dizendo assim: se for para você lembrar, para perturbar mais, não vai lembrar. Mas tem gente que desencarna e vê de relance as encarnações passadas. Olha, pode até existir, mas isso não é regra. A regra é você não lembrar. Depois que você está no mundo espiritual, você vai lembrando. Por que, Aguinaldo? Meu filho, você está saindo tão ruim dessa encarnação, você não deu conta nem dessa. Você vai querer lembrar de outra para quê? É igual as pessoas que querem fazer regressão de vidas passadas. Eu faço. Profissionalmente eu faço. Teoricamente, porque na prática eu não faço. Por quê? Porque é muito perigoso. É muito perigoso você acessar determinadas emoções que podem perturbar você. Você já imaginou você fazer uma regressão? Porque aí você vai sentir a emoção. Você vai ter o sentimento. Você faz uma regressão e descobre que o seu filho de hoje foi o seu estuprador da encarnação passada. Como é que você vai lidar com isso? O que você vai fazer com isso? Então, assim, tem a sua serventia? Tem. Tem casos em que a regressão ajuda. Eu até ia contar um caso, mas não vou contar não, senão vou me estender e eu não vou terminar. Para provar que tem casos que a regressão ajuda. Mas no geral, mas eu queria saber o que eu fiz na outra. Você sabe, é fácil, é só você observar as suas inclinações de hoje. Qual é a tentação que você tem mais hoje? Não, eu tenho que me segurar para não roubar. Eu vi alguma coisa, eu quero roubar. Então, meu filho, você foi um bandido da pior espécie. Pronto, já sabe o que você foi. Não precisa ter detalhes, já está ali, né? Durante a existência física, em relação ao livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, ele é relativo, ele é total ou nós não temos? Relativo, é relativo. Por que é relativo? Funciona essa regra. Quanto maior o nosso nível de autoconhecimento, maior o nosso livre-arbítrio. Porque quanto mais eu me conheço, melhor eu identifico as minhas emoções. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem um alto nível de autoconhecimento, ela confunde carência, dependência afetiva, medo da solidão com amor. E aí ela está com o ogro, jurando que é o amor da sua vida. Por quê?
Porque sem o autoconhecimento mais profundo, o seu livre-arbítrio fica comprometido. Então a regra é essa. Quanto mais eu me conheço, melhor eu conduzo a minha vida. O meu livre-arbítrio, ele se amplia. Até porque, olha que coisa interessante, muita coisa na vida é relativa. Muita coisa na vida é relativa. Quando você estuda Immanuel Kant, filósofo, a gente aprende uma coisa curiosa com ele. Por que eu lembrei de Immanuel Kant? Porque um dia uma pessoa me disse assim, Aguinaldo, tem uma coisa que não é relativa. Eu disse, o que não é relativo? Ele disse, a verdade. A verdade não é relativa, a verdade tem que ser absoluta, 100%. E esse era um pensamento de Immanuel Kant, o filósofo. Porque para Kant, a base da moral e da ética se alicerça na verdade. E eu vou dizer para vocês o seguinte, até a verdade é relativa. Querem ver? Vamos supor que você seja adepto de Kant. Para você, a verdade é absoluta. Legal. Você mora na Alemanha, na época da guerra. Você tem na sua casa uma família judia, o pai, a mãe e 5 crianças. O nazista bate na porta. Você abre e diz assim, você está escondendo alguma família judia na sua casa? Se você for fiel ao que pensa Kant, 100% da verdade, uma família inteira vai morrer culpa sua. Viu? Até a verdade é relativa. Até a verdade é relativa. Muito bem. Próximo. Quem está com a mediunidade à flor da pele deve, alternativa A, ir para a sessão imediatamente. Alternativa B, nunca ir para a sessão. Alternativa C, ser orientado e estudar primeiro. Ah, essa é fácil, né? Ah, essa é fácil. Essa é muito fácil. Quando há uma orientação espiritual errada, uma orientação espiritual equivocada, a culpa é sempre do médium, a culpa, o erro pode ser do espírito, ou o erro pode ser dos dois? É o médium, é o espírito, ou o espírito nunca erra, é sempre o médium? Os dois? Uai, mas bom espírito erra, gente? Acredito que sim. Eu também. Sim, sim. É simples. É só a gente pensar assim. É só a gente pensar assim. Mesmo os bons espíritos estão dentro de um processo evolutivo. E eles têm ideias que lhes são próprias. Então, um espírito amigo pode, com base no que ele conhece, trazer uma informação que nas dimensões espirituais não corresponde à verdade. Embora, em grande parte das vezes, o equívoco está no médium. E às vezes não é nem erro, é uma filtragem ruim, que todos nós estamos sujeitos. Porque como seres humanos, emocionalmente nós influenciamos na comunicação. Vou dar um exemplo pessoal. Como eu disse, nós recebemos uma mensagem de Karl Schutel no último Impamed, que foi uma mensagem psicofônica através desse meu amigo Lindomar Coutinho. Nós transcrevemos a mensagem e eu fiquei assim, com muita vontade de fazer uma palestra explicando a mensagem. Essa foi minha ideia. E eu estava assim numa semana muito ruim, sabe? Assim, uns dias muito ruim, muito preocupado, né? Não tem isso, a gente às vezes fica muito irritado. Estava assim, muito oscilante. E eu digo assim, puxa vida, eu queria falar dessa mensagem. Mas o espírito foi um espírito que eu não tenho uma relação próxima, Karl Schutel. O médium não fui eu. Aí eu vou me meter, explicar uma mensagem que eu nem tenho proximidade com o espírito e nem fui eu que incorporei. Aí eu mentalizei Karl Schutel e disse assim, o senhor poderia vir na palestra. O senhor não precisa incorporar. O senhor fica ali do lado e vai me intuir no que é para falar. Ele demorou 5 minutos para responder. E disse assim, aí ele disse assim, eu venho, eu já viria mesmo sem você pedir. Agora, na vibração que você está, você não vai me captar nunca. Você está oscilando demais. Então vamos fazer o seguinte, o senhor tem 1 semana para mudar a vibração. Eu vou vir de qualquer jeito. Agora, se o senhor não melhorar, para entrar na frequência, o senhor não vai captar o que eu quero falar, o senhor vai falar só o que o senhor quiser falar. Se o senhor melhorar a vibração, o senhor vai entrar em sintonia e aí vamos passar a mensagem. Olha que legal, certo? Então, em grande parte, os erros pertencem aos médiuns. E vejam, vou repetir, às vezes não é erro,
é nível de conexão. Porque às vezes, porque o médium, ele vai decodificar a mensagem. O médium, ele nunca é totalmente passivo. Porque o espírito depende da bagagem do médium, como depende também do seu estado emocional. A gente não pode esquecer isso. E aí é onde que a coisa pode ter ali o seu problema. Então a gente nunca pode se esquecer disso. Vamos imaginar, hoje no encerramento aqui vai vir um espírito, não vai vir, se viesse, vai vir um espírito para deixar uma mensagem final, alegre, de otimismo, vai falar através de mim. Eu sou depressivo. Aí o espírito vem através de mim e vai, meus irmãos, alegria, alegria, ó, eu estou interferindo no processo mediúnico por conta das minhas emoções. Então, além de comprometimento, além de conhecimento, o médium precisa melhorar suas emoções. Onde no Karma Sutra nós falamos sobre emoções. O tema ontem era como andam as suas emoções, né? Hoje também eu falei um pouco de emoções aqui, mas não foi o tema central que nós abordamos lá. Até porque lá era uma palestra pública, era só 1 hora de palestra, e a gente foi para um tema mais leve. Hoje aqui a gente falou um pouquinho de emoção, mas eu quis assim, jogar mais pesado com vocês. E vamos para as conclusões finais. Eu vou mais rápido agora. Olha que interessante, né? Como as emoções, quando não tem autoconhecimento, a gente pode ter problema. Eu vi uma entrevista de um senhor outro dia, bem simples, homem simples, baiano, sabe? Com um sotaque baianês muito carregado. Ele estava fazendo terapia, embora a simplicidade dele, se via que era um homem muito simples, e ele era um homem, ele contando a história dele, que ele nunca pedia ajuda para ninguém. Ele não pedia ajuda. Precisava de favor, ele não pedia. Então ele era visto como um homem muito orgulhoso. Um homem orgulhoso. E a terapeuta dele deu uma sugestão para que ele se lembrasse da primeira vez que ele foi estimulado a não pedir ajuda a ninguém. Aí ele contou a história dele, disse assim que eles eram muito pobres, a mãe dele saía de madrugada para trabalhar, deixava a comida feita e ela dizia para ela, ô menino, você levanta, esquenta sua comida, você come, lava o seu prato, fica em casa quieto, cuida dos seus irmãos, de noite a mãe chega, tá bom mãe? E ele fazia isso sempre. Um dia ele levantou, a mãe tinha deixado a comida, um feijão com batata e com carne, e deu vontade dele fritar um ovo. Ele pegou um ovo, pegou a frigideira, e não tinha óleo para fritar o ovo. Ele foi na vizinha e disse, ô fulana, você não tem aí um pouquinho de óleo para fritar o ovo? Tenho, peraí que eu vou pegar para você. Deu lá um pouquinho de óleo, ele levou, pôs na frigideira, fritou o ovo, comeu o ovo, almoçou, uma maravilha, lavou o prato, legal. Quando estava quase à noite, a mãe dele ia chegar, ele saiu na calçada para esperar a mãe dele. Quando a mãe dele estava chegando, sim, alguns metros dele, a vizinha que também estava na frente, disse assim, ô comadre, não esquece de comprar óleo, viu, que na sua casa não tem, seu menino veio pedir emprestado hoje para fritar um ovo. A mãe dele fulminou ele com os olhos, não bateu, entrou para dentro, pegou ele para o braço, sentou ele na cadeira, e mãe de antigamente era brava, né? A gente tinha medo até do olhar, né? Segurando o braço dele, ela disse assim, nem que você só tenha pedra para comer, você nunca mais vai pedir nada a ninguém. Você entendeu? Entendi. Estava lá a crença. Nunca mais ele pediu. Então tem coisa que não é orgulho, tem coisa que é emoção, que não foi reconhecida, que não foi compreendida. Bom, tá, legal. Eu vou encerrar com algumas perguntas, tá? Bem rapidinho, vocês não precisam responder não, só para vocês pensarem. Que é uma pergunta que envolve emoções e envolve também trabalho no centro espírita. Centro espírita. Você é um trabalhador que consegue calar os seus melindres e insatisfações para que o trabalho na casa prevaleça? É importante isso, né? Porque às vezes a gente quer fazer, mas quer do nosso jeito, né? A gente faz a caridade, mas não pode ser no feriado. A gente ajuda, mas não tem que levantar cedo, né? A gente vai colocando, né, requisitos, exigências para trabalhar. Segunda pergunta. Se toda vez que você faltar do centro, sem precisar, aumentar um dia no umbral,
Você ficará muito mais tempo no umbral por causa disso? Quando você está em atividade no centro, você consegue perceber o seu orgulho se insinuando? Porque muitas vezes a gente trabalha e a gente não se dá conta que o orgulho está ali presente. Nas atividades que você participa, você acha que se prepara bem? O que estaria faltando para você se preparar melhor? E se preparar não é fazer uma prece 5 minutos antes do trabalho começar, tá? Se você tem mediúnica hoje, a ideia é que você vá sintonizando com o trabalho durante o dia. É claro que às vezes a correria do trabalho não nos permite. Mas você dá uma paradinha, dá uma relaxada, você lê um livro. Ah, mas é engraçado, Aguinaldo, todo dia da sessão eu me sinto mal. É claro, os benfeitores já estão conectando os espíritos que vão falar através de você. O processo já está acontecendo, entendeu? E olha como é grave isso. Olha como é grave isso. Tem 3 médiuns trabalhando. Cada médium vai incorporar 5 espíritos. 5, 5 e 5, 15 espíritos vão ser trazidos. Cada um vai incorporar 5. E tem um pior, mais grave. Demorou 50 anos para trazer o espírito, que ele estava lá nas profundezas. E pelo perfil, seria interessante que aquele médium incorporasse. Beleza? Beleza. Tudo certo, tudo certo. Mas aí, o marido dessa médium, o marido, nem ela, teve uma diarreia. E ela avisa lá a dirigir, já não vou hoje, meu marido está com diarreia. Eu fico me perguntando se ela vai ficar segurando papel higiênico para ele, porque nem é ela que está com diarreia. Quer dizer, são aqueles casos que a gente falta sem necessidade. E aí, aquele espírito sofredor, que demorou 50 anos para ser trazido, não vai ser atendido. Por quê? Porque você não estava lá. Isso é comprometimento. Antes de você fazer o bem, você cumpre com os seus deveres? Porque ser honesto não é fazer o bem, é dever. Hã? Aquilo que você critica no trabalho, você conseguiria fazer melhor? Ah, legal, né? Porque assim, para falar mal a gente, para você, vai lá fazer você, né? Você ainda é do tipo que escolhe serviço ou serve aonde lhe chamarem? O bom médium, o bom trabalhador, trabalha onde chamar, né? Você acha? Mandaram eu lavar banheiro? Oi, você não pode lavar banheiro? Não, eu sou médium incorporar espírito. Ah, então médium incorporar espírito não lava banheiro, não limpa o chão, né? Certo? Então assim, o bom trabalhador não escolhe serviço, ele está pronto para o trabalho, seja qual for o trabalho, porque veja bem, o bom trabalhador não se define pelo que ele faz, mas como ele faz. É o quanto de amor que você coloca naquilo que você faz. Certo? Ser um orador famoso, ser conhecido, ser dirigente de centro espírita, isso não é garantia de nada. Isso é sua função. Naquele momento você está no papel de dirigente, de médium, doutrinador, de orador, seja o que for. Mas é o seu estado íntimo e aquilo que você faz com amor que define isso. Próximo, está acabando já. Os espíritos sempre precisam da união dos trabalhadores. Você é daqueles que tenta agregar e unir ou você só cria problema? Não, porque tem uns médicos que criam problema. Se cai entre nós, vocês não contam para ninguém. Eu que sou dirigente, eu torço para uns médicos ir embora. Se saísse era melhor. Aguinaldo a gente tem que amar. Não, eu continuo amando, mas longe do centro. Porque tem uns médicos que só dá problema. É uma coisa terrível. Deve ter uns aqui em Santos também. Ó, última, preste atenção nessa. Se você desencarnasse hoje, você acha que teria uma boa folha de serviço para apresentar do outro lado? Não? Ah, ó, se você acha que não, meu filho, mete o pau. Vai, corre atrás do prejuízo, tá? Porque você ainda está encarnado e você ainda tem tempo. Pessoal, nós vamos então concluir, é até às 5, já é quase 5h10, ultrapassei um pouquinho, não é culpa minha, vocês ficaram comendo demais, demoraram para voltar, atrasou, não é culpa minha, né? Eu estou comigo com a minha parte. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa ideia, embora estivéssemos aqui abordado assuntos muito sérios, muito graves, muito profundos,
Tentamos fazer isso com leveza, porque você tem um seminário contando um intervalo que acaba dando mais de 2 horas, então a gente tenta colocar com bom humor, com leveza, mas se vocês prestarem atenção, foram todos assuntos sérios, de grande importância para todos nós que somos trabalhadores espíritas. E se eu fosse dar uma última sugestão, e eu vou dar, vocês me dão mais 5 minutos? Sim? Então eu vou dar. Aí a Carla e a Aline, que são trabalhadores do centro, vão ouvir essa história de novo. Porque eu não repito palestra, mas como elas me acompanham, elas vão ouvir, porque, não é? Uma vez eu fui no ABC, eu fui em Santo André, São Caetano e a outra ali perto, São Bernardo do Campo. E assim, e pediram temas muito parecidos, ligados à depressão. Então assim, como eram 3 cidades diferentes e o tema era quase igual, eu digo, poxa, eu não vou preparar 3 temas diferentes, são grupos diferentes. E tinha uma senhora lá que foi me assistir em São Caetano, foi me assistir em São Bernardo, foi me assistir em Santo André. Quando eu terminei em Santo André, ela chegou para mim e disse, Aguinaldo, você fala muito bem, mas você repete muito. Eu disse assim, minha filha, não sou eu que repito, é a senhora que não para em casa. A senhora não tem uma roupa para lavar, a senhora não tem marido para cuidar, a senhora para de ir em todas as palestras, né? Então assim, é 5 minutos só, já vou liberar vocês. 5 minutos. Esse meu amigo, deixa eu fazer essa explicação para vocês entenderem. Esse meu amigo, Lindomar Coutinho, ele também trabalha com cirurgia espiritual, como eu. Eu incorporo o Dr. Klaus, ele incorpora o Dr. Hans. E uma vez por ano, nesse evento que eu falei, ele está em Votuporanga. E aí os 2 espíritos trabalham juntos. Dr. Hans incorpora nele, Dr. Klaus incorpora em mim e eles atendem juntos na sala, tá? Só para vocês entenderem. Muito bem, beleza. Há 2 anos e pouco atrás, um pouquinho mais de 2 anos e meio, eu acho, eu sou muito ruim com esse negócio de data, nós tínhamos um terreno para comprar, que foi colocado à venda. Eu estou contando essa história para enfatizar, eu sei que vocês sabem, é para enfatizar que a melhor alternativa que você pode escolher para você mesmo é fazer o bem. É fazer o bem, eu sei que vocês sabem disso. Mas eu quero enfatizar com fato. Porque quando você tem um fato, aquilo te convence mais. Tá? Então eu vou contar um fato. Nós tínhamos um terreno para adquirir. 350 mil reais. Quem é hoje que vai ter 350 mil reais? Espírita ainda mais? Espírita é assim, ó. As panelas do centro espírita é super preta. Por quê? Porque o gás está sempre acabando. É aquela luta, é a bazar da pichincha. Então nós tínhamos lá o terreno, mas não acreditávamos que fôssemos conseguir. Pouco antes desse período, nasceram as minhas netas. Eu tenho uma neta de 6 anos, o Alexandre de 4 anos, e as gêmeas, 3 aninhos, as gêmeas de 3 aninhos, que é a Celina e a Aurora. E elas nasceram prematuramente. E a Aurora não desenvolveu o suficiente. Ela nasceu, foi para a UTI, e assim, com poucas chances de sobreviver. Foi uma luta lá de um tempo. A neuropediatra chegou a sugerir para minha filha que ela se despedisse da menina, porque não ia sobreviver. E a equipe espiritual do Dr. Klaus trabalhando, inclusive desdobrando o espírito e atendendo o centro, trabalhando. Passou um período, contrariando o que os médicos disseram, ela saiu da UTI, saiu do hospital e não ficou com uma sequela. Porque a médica também disse assim, ó, se ela sobreviver, você sabe, né? Comprometeu o cérebro. Ela vai ficar com sequela para a vida toda. Nada, 0. Saudável a criança, maravilha. Passou um tempo, e o meu genro, ele tem uma vida financeira equilibrada, ele é médico, então ganha bem, mas não é uma pessoa rica. Ele tem uma boa condição financeira, isso sim. Ele me procurou e disse assim, Aguinaldo, quanto que estão pedindo no terreno? Eu disse, 350 mil. Ele disse assim para mim, eu vou dar o dinheiro para você comprar o terreno. Todo. Eu digo, olha, eu não posso aceitar, porque isso pode lhe fazer falta lá na frente. Você tem 4 filhos para formar. Se você for pagar a faculdade para os 4, imagina quanto você vai gastar só nisso. 350 mil é muito dinheiro. Aí ele disse assim para mim, quanto que vale uma vida? Eu disse, como assim? Eu estou lhe perguntando, quanto vale uma vida? Ele disse, não, pelo que a gente sabe, uma vida não tem preço, né? Ele disse, pois é.
Eu tenho certeza que foi o Dr. Klaus e a equipe espiritual que salvou a vida da minha filha. Eu tenho certeza. Então, como uma vida não tem preço e eles salvaram a vida da minha filha, não venha dizer que é muito dinheiro. Está aqui o dinheiro, você pode comprar o terreno. E nós compramos o terreno. A história poderia parar aí, já seria legal. Mas ela tem um outro desfecho, que é mais legal ainda. O meu genro e a minha filha vão no centro quando dá. Ele é médico, tem muitos plantões, 4 crianças pequenas. Mas na cirurgia do Dr. Klaus, ele passa sempre, quase toda terça-feira ele passa. E uma dessas vezes que estava atendendo o Dr. Hans e o Dr. Klaus, ele passou e caiu na maca do Dr. Hans, que incorpora nesse meu amigo. O Dr. Hans fez uma cirurgia demorada no cérebro dele. Eu fiquei olhando aquilo, observei. Quando terminou tudo, eu fui até esse meu amigo Lindomar e disse assim: ô Lindomar, Dr. Hans fez uma cirurgia no meu genro, na região do cérebro? Ele disse: fez, porque ele estava lá. Ele usou o termo técnico, eu vou falar o termo do dia a dia. Ele estava lá com um coágulo, ia ter um rompimento a qualquer momento, e ele poderia desencarnar ou ficar numa vida vegetativa. Eu disse: mas que interessante, o meu genro sempre passa aqui na cirurgia espiritual. O Dr. Klaus nunca fez esse procedimento nele? Ele disse: não fez, porque é um processo kármico. Ele traz isso de outra vida, não podia mexer. Mas, quando ele fez a doação para a compra do terreno, houve uma autorização superior para mexer e ele não viveu essa experiência. A força do bem na nossa vida, não é? Muita paz, muito obrigado, que Jesus abençoe. Obrigado. Muito obrigado.